Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tem um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros. Deus que não deixa de ser Deus, ele assume a forma humana. A maior expressão da imanência de Deus é esse Deus que abre mão da sua glória para ser homem, para aprender um vocabulário humano, para ser ensinado. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Isso nos humilha. Glórias ao Senhor. Pegue sua Bíblia. Romanos 8, do 18 ao 25. Eu vou ler os versos pares e a igreja vai ler os ímpares, tá bom? Se está no celular, a versão é Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim Romanos 8, 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas a esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. glória a Deus, irmãos, vamos orar? Senhor, oramos a Ti. Essa é a Tua palavra, Pai, santa, revelada ao Teu povo. Nós somos só Teus servos, Pai. E nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser edificados por ela e queremos ser transformados, confrontados, Senhor. Mas também, Pai, queremos ser consolados e aliviados por ela, porque reconhecemos, Pai, que consolo, alívio, confronto, todas essas coisas só advêm através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Todo o resto, muitas vezes que procuramos, são anestésicos para a nossa alma, Pai. Mas Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. É o Senhor que tem o remédio certo para o Teu povo. É o Senhor que realmente ajeita os joelhos que estão frágeis, Senhor. É o Senhor que põe o Teu povo de pé. É o Senhor, Pai, que rejuvenesce o coração, Senhor. É o Senhor que capacita aqueles que estão cansados, Senhor, e os renova. E essa é a minha oração, Pai. Que quanto a mim, quanto a meus irmãos, possamos ser tudo isso, renovados, colocados de pé, fortalecidos, confrontados pela Tua santa palavra, no poder do Teu Espírito Santo.
É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. O tema da minha mensagem hoje é a jornada do peregrino. Nós todos estamos numa grande jornada. Difícil, né? Nós todos aqui estamos numa jornada nessa vida. Todos nós somos peregrinos do Senhor nessa terra. E nós vamos, como vem dizendo Romanos, passando por dificuldades e tudo mais. Agora, aonde nós possamos ser fortalecidos nessas dificuldades da vida? É isso que esse texto vai nos entregar. Ele começa falando de sofrimento. Então, as mulheres e os maridos aqui que têm filhos sabem, as mulheres muito mais do que isso. Por exemplo, uma gravidez, ela é, para a mulher, angustiante, ela é desgastante, ela é extremamente sofrida. Depois, o parto, de qual jeito que for natural ou cesárea, é extremamente difícil. O pós-parto também. Mas qual que é a grande alegria de tudo isso? Quando a mulher pega o seu filho no colo, todas aquelas dores passam a ser o quê? Esquecidas, secundárias, não tão importantes, sim ou não? Por quê? Porque ela, imaginando aquilo que viria, o melhor viria após, ela suporta aquelas dores, ela suporta aquilo da maneira que é possível. É assim que esse texto vai nos ensinar. Nós temos que olhar para depois. Estamos no ano de Olimpíada. Qualquer atleta que você vê na Olimpíada, mesmo aquele que você acha que não é bom porque ficou em quarto ou quinto lugar, ele é o melhor, o quarto ou quinto melhor do mundo, que é muita coisa. Você imagina quanto que treina alguém para chegar numa Olimpíada? São 4 anos de profundo treino, de horas e horas e horas, para correr muitas vezes 10 segundos, 50 segundos, ficar exausto. Mas por que ele faz isso? Porque aqueles que se classificam para uma Olimpíada já estão buscando satisfeitos. Nós, como torcedores, só aceitamos ouro e prata e tal. Mas eles estão muito felizes. E aqueles que ganham, eles olham e pensam o quê? O tempo que ficaram sem sair, só simplesmente treinando, 10, 12 horas por dia, às vezes até mais. Eles olham para a glória, para olhar para trás e dizer, valeu a pena ter treinado tanto. Por isso que quando alguém se contunde às vésperas de uma Olimpíada, ou lá, é uma tragédia, porque foram 4 anos jogando fora da vida. Então é disso que Paulo está falando. Como nós olhamos o sofrimento? Como devemos olhar o sofrimento? Como que um crente olha as dores que são reais nesse mundo, sejam elas às vezes menores e uns maiores e outros, mas seja qual dor for, ela é real, ela é genuína. Como nós devemos olhar para ela? Antes de dizer como nós devemos olhar, eu preciso falar um pouco de como nós não devemos olhar. O verso 18 diz, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos de agora não se comparam, não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Agora, quais são as respostas que nós temos para o sofrimento hoje em dia, seja na igreja cristã, seja em nós mesmos ou fora? Normalmente, às vezes a gente, meio sem pensar, eu já fiz isso com as pessoas e as pessoas fizeram isso comigo, e é muito ruim. Você está lá sofrendo, chateado, seja o que for, alguém que chega e fala assim, vai melhorar. Já fizeram isso com você? Talvez eu já fiz isso com você. Te peço perdão, mas talvez você já fez isso comigo também. O vai melhorar é aquele questão assim, eu tenho que dizer, e tomara que melhore, porque eu também não tenho certeza que vai melhorar mesmo. E a gente acha que vai, mas pode piorar também. Então é uma coisa um tanto quanto sem sentido. Outros ainda, eles vão para o estoicismo de hoje em dia, que é que assim, não liga para a dor. Olha, o
Cristianismo é olhar para o propósito. Propósito ficou difícil. Olhar para o propósito e esquecer da dor. Não é. Até usam aquele, olha, esquece das coisas que para trás ficam, mas eu vou chegar lá. Então, isso é estoicismo, ó. Eu estou indo para cá, até aconteceu mal, não vou nem olhar para o mal, vou continuar indo para lá e vou fingir que esse mal não aconteceu. Não, o cristianismo não é isso. Fingir que algo não aconteceu não é cristianismo. Não é a saída. Quantas coisas você já fingiu que não aconteceu? Fala para mim. Que você empurrou para debaixo do tapete, que o tapete já está até dando volta. De tanta coisa que tem debaixo do tapete. Uma hora estoura. Ou um tipo de budismo ocidental, light, assim, que já vi gente falar isso. O sofrimento não existe. Já viu gente falar isso? O sofrimento é algo da sua mente. Dá um soco em alguém que fala assim, depois fala, foi sua mente. Tem gente que ele vai tentar falar que o sofrimento é irreal. Mas isso é ilusório. Lógico que o sofrimento é real. Outros irmãos ainda podem cair em qualquer tipo de vício. Porque enquanto está fazendo aquilo, esquece da dor que tem. Isso pode acontecer. Desde bebidas, drogas, a outras coisas. Porque às vezes nós fazemos até coisas boas pelo motivo errado, só para esquecer algo. Entende? Isso é o quê? É uma tentativa de anestesiamento. Enquanto eu faço aquilo, eu não penso em nada. Então daqui a pouco a pessoa está fazendo aquilo 7 vezes por semana. Não estou dizendo que você não pode fazer. Não, hoje eu quero jogar bola para esquecer. Eu quero ver um filme para... Ok, você faz aquilo por algum tempinho, depois retoma. Não, sem problema. Eu estou dizendo que aquela pessoa ela vai se enchendo disso o tempo todo para nunca jamais pensar nas dificuldades. Isso é um anestésico. Está tomando anestésico que quando passa o efeito da anestesia, o que você faz? Você quer tomar outro. Agora, o que o cristianismo faz? O cristianismo ele diz o seguinte: olha, pega o sofrimento de hoje, que é real, genuíno e existe. Então vamos pensar que na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos hoje aqui o Adriano e a Célia com o filho doente, temos a Jéssica e o Tassiano com o filho doente. Isso é dor? Lógico que é dor. Está ali e você não sabe, e tantas outras dores há no meio de nós, seja aí alguém numa escola, numa faculdade, num desemprego, ou no emprego que está difícil, há muitas dores, e muitas outras que eu não citei. Uma doença que você não sabe o que vai dar lá na frente, ou a espera de um resultado de exame, que você já está com medo pelo resultado. São muitas coisas. E aí, não adianta você ficar, não, se você ficar pensando que o resultado é ruim, aí piora. Não, aí você quer escapar. Agora o que o cristianismo faz? Pega tudo isso, todo esse sofrimento, e olha, põe na balança ele e a glória do porvir. É isso que o Romanos 8,18 vai fazer. Põe na balança o sofrimento de hoje, e se você é um cristão, a glória que está proposta em Cristo no porvir. Aí a balança fará assim: a glória vencerá. Se você colocar qualquer outra coisa, as dores vencerão. É o que Paulo está dizendo. Olha, não pode, aquilo que está para ser revelado em nós, uma glória, não pode ser comparado com o sofrimento. Mas o sofrimento ele só pode ser vencido com um olhar lá em Cristo. Se você criar qualquer outra coisa para vencer, isso vai ser momentâneo e vai falhar depois. Você tem que pegar tudo isso e apontar para Cristo a sua mente e dizer, com aquilo que eu vou receber, isso aqui é, pense o seguinte, que alguém fale para você, você vai trabalhar por 6 meses, e eu não vou te dar nada, por 6 meses, mas depois de 6 meses eu vou te dar R$1 milhão, e é certeza, a pessoa vai dar, não vai te enrolar, você conhece, não ia ser mais fácil trabalhar 6 meses de graça? Sim ou não? Você ia trabalhar 6 meses, ia pegar até os empréstimos, pagar as dívidas. Você ia pegar empréstimo com o parente e falar o seguinte: fica tranquilo que daqui 6 meses te paga em dobro. Certo? Você ia trabalhar os 6 meses falando, não, daqui 6 meses muita coisa vai estar resolvida. Então, mas não é R$1 milhão que está nos esperando, é muito mais do que isso. E o Senhor está dizendo, olha, aguente tudo isso aí, com os olhos em mim, no porvir, que aí sim, esse sofrimento você conseguirá lidar com ele. Se você tentar lidar com esse sofrimento de alguma outra forma,
você vai falhar. É isso que Paulo está ensinando. Paulo sofreu muito. 5 naufrágios, ele já falou, perseguição de patrícios, que a gente está na terra dele, perseguição de bárbaros, perseguição de crente, perseguição de judeu. Mais não sei quantas quarentenas, chibatadas, mais isso, mais a cobra que mordeu, mais não sei o quê. E como que eu faço com tudo isso? Eu olho para a glória que está para ser revelada. E aguardo nela. É assim que Paulo diz, é assim, é a saída, é olharmos para a glória futura e aguardarmos que o sofrimento é parte real e restrita do viver cristão nessa terra. E o sofrimento ele tem, eu vou chegar numa pregação sobre isso, em Romanos 8:28, mas o sofrimento ele tem a questão de nos moldar, de nos santificar. E outra coisa, o sofrimento é parte inerente dessa vida. Qualquer cristão, pastor ou igreja que venda algo mais ou menos assim, venha para cá e não sofra mais, ele está enganando, está mentindo. Não é real. O sofrimento, quando a economia de um país vai mal, sofre os crentes e os incrédulos. Certo? Quando as tragédias vêm, são os crentes e os incrédulos que sofrem. Todos eles sofrem. Então, o sofrimento é inerente. Agora, lidar com ele é olhando para a glória futura. Filipenses 3,15, tem como colocar aqui? Que alguém usa por um estoicismo de mim. Eu vou tentar mostrar isso. Filipenses 3,15. Filipenses 3,15 diz assim: não é o 15, é o 12 e o 13. Não que eu tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Pode ver que toda a perfeição cristã está errada, que nem Paulo não obteve ela. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o alvo? O alvo é conquistar algo, comprar alguma coisa, vencer na vida. Esse é o alvo? Não. Já deixou claro lá no verso 12. O alvo é uma pessoa. O meu alvo é Jesus Cristo. E não simplesmente me tornar parecido com Jesus Cristo nessa terra, que é algo bom. Mas o meu alvo da vida é me encontrar com Ele. Então aquilo, o Alexandre Latoeiro me traiu, Demas abandonou, é duro, é sofrimento, mas eu olho para Cristo e aguardo ou a minha ida para Ele, ou a vinda dEle para mim. Por isso que Paulo vai dizer, olha, o morrer é lucro, porque é isso que eu espero. Hebreus 12:2. O que eu espero é isso. Eu espero me encontrar com Jesus Cristo no porvir. Então quando eu olho para alguém me abandonando e o outro me traindo, que Deus me apaga deles, mas eu vou, não simplesmente, eu vou focar no alvo, e eu tenho que chegar no alvo. Não! Eu quero estar com Cristo. Sim, é um alvo, mas não é o alvo que às vezes nós falamos. Sim ou não? Alguém usa esse versículo e fala que, olha, você quer ser promovido, você quer ter sua empresa, esqueça dos problemas e aponta para o alvo. Mas não é o que o texto está dizendo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Hebreus 12:2 diz assim, sobre Jesus, está falando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, presta atenção nisso aqui, em troca da alegria que ele estava proposta, em troca da alegria que estava proposta depois da cruz, de salvar os seus eleitos, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que ele diz? Que o próprio Jesus admitiu que a cruz era sofrimento, dolorida e dificuldade, mas ele olhou para quê? Para a alegria que estava pós a cruz, e hoje essa alegria se cumpre com ele sentado à destra do Pai. Estão falando, é assim que vocês têm que lidar com o sofrimento, é assim que o Dárcio tem que lidar com o seu sofrimento, olhando para a glória que nos está proposta depois da cruz, após a cruz. Oh, irmãos, seja sincero dentro do seu coração, você tem passado por dias difíceis?
dificuldades, lutas. Como você tem lidado com isso? Você tem se sucumbido? O diabo tem levado, como diz Paulo, vantagem, te deixado extremamente desanimado, extremamente triste no meio das dificuldades? Por quê? Nós perdemos essa batalha, muitas vezes eu perco, porque agimos errado. Nós devíamos olhar para uma glória indivisível que nos está proposta, que é o futuro, que Deus está usando esse sofrimento para o futuro. Não adianta eu olhar para você e falar assim: ah, Pedro, esse sofrimento vai passar. Isso não é resposta. Nós precisamos olhar para Cristo, lembrarmos que Ele nos sustenta e lembrarmos do dia que será o porvir. Por isso que Paulo vai dizer: olha, se você só espera as coisas dessa terra, você é o mais infeliz dos homens, porque essa terra não traz uma segurança plena e concreta para sempre. Você pode estar passando um momento estupendo hoje, muito bom na sua vida, que você não teve outrora, seja financeiro, seja o que for. Eu fico feliz por isso, mas isso não é uma estabilidade por décadas, meu irmão. Aproveite. Pastor, tua vida é seu sofrimento? Não, de maneira nenhuma. Há muita coisa boa, mas elas não são sempre. A alegria de segurar um filho, eu tive mais que a maioria, porque eu 4. Aquele momento é ímpar, irmão. É uma coisa magnífica. Mas eu não tenho aquele sentimento toda hora. E não adianta querer ter 30 filhos para repetir o sentimento. Quando a Kátia ficou grávida das gêmeas, e ela foi fazer o exame e tal, quando contou, eu comecei a chorar. Mas eu chorei no da Amanda e no Samuel, só que eles não existiam nessa época. E a Amanda existia no Samuel, mas não lembra. E eles acharam que eu estava com medo de ter outro filho. Tipo assim, é ruim ele estar chorando porque eles não compreendem ainda a graça de ter um filho. Você entende? Não só ter filho com coisas menores também é maravilhoso nessa terra. Um momento de viagem em família, um momento gostoso, um almoço, são momentos belos e tem que ser desfrutados. Mas esses momentos Deus nos dá aqui como um antegozo do futuro. Mas eles também não são estáveis e eles não resolvem os nossos problemas. O que vai fazer nós descansarmos é olharmos para agora no porvir, porque até esses momentos maravilhosos, às vezes podemos ficar sem. Podemos um dia ter que mudar para uma cidade onde não conhecemos quase ninguém e aí não temos esses momentos como nós gostávamos. Você entende? E aí o que vai nos sustentar? Senhor. Então, irmãos, você precisa levantar sua cabeça hoje e olhar para o Senhor e para a glória que nos está proposta para depois da cruz. Eu sei que alguém vai dizer: ah, mas isso aí, os crentes estão escapando. Eles podem dizer o que for, mas essa é a nossa realidade. Nós aguardamos esse dia. Uma música antiga, hoje é antiga, né? Do Jânio do Som, que eu gosto, vim ouvindo ela para o culto. Quando o grande dia chegar, eu vou dizer que valeu a pena. Agora até esqueci a música, mas é mais ou menos isso. E eu aguardo esse dia. Agora, responde para mim, irmão. Há alguma expectativa no seu coração desse dia chegar? Ou você quer resolver os problemas dessa vida só falando: ah, não vou pensar neles, não. Está tudo resolvido. Não resolve. Temos que olhar para o Senhor. Só olhando para o Senhor que vamos encontrar saída e satisfação. Mas aí chega a segunda parte, que agora vai dizer que a criação aguarda. Verso 19 de Romanos 8 vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos seus filhos. Primeiro, a ardente expectativa no original grego é bem interessante. É como se você estivesse escrevendo algo assim, esticando o pescoço para ver. Essa é a expressão no grego original. Não entendi. Já pegou trem 6h30 e você está atrasado? Você não fica olhando para saber se ele está vindo? É nesse sentido. Há uma expectativa tão grande que eu fico na ponta dos pés e olho para ver se esse dia está chegando. Essa é. O que ele está dizendo? Que a criação que não são os anjos, tá? Nem os anjos maus, nem os anjos bons.
E não somos os humanos, nós, sejam crentes ou incrédulos, vai falar disso daqui a pouco. Aqui está falando da criação. Natureza, animais, eles aguardam esse dia com ardente expectativa. Ele aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus, irmão, hoje em dia há um monte de coisa nesse texto. Revelação dos filhos de Deus, nós temos que sair por aí mudando o mundo. Revelação dos filhos de Deus é quando Cristo voltar, Ele deixar claro quem são os seus filhos. O mundo olhou para nós e zombou por muito tempo, mas naquele dia será revelado quem são os filhos do Senhor. E Deus vai reunir teu povo, a tua igreja, de Adão até o último dia, vai reunir. Essa é a ardente expectativa até da natureza. Verso 21. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. O que está sujeita à vaidade? Ela está sujeita àquilo que é fútil. O homem tinha um propósito. Qual que era o propósito? Honrar a Deus e se deleitar nele, amar ele, ter prazer nesse Deus. O que aconteceu com o homem? Saiu. Então, caiu. Perdeu isso, perdeu esse rumo. E agora o homem, ele vive perdido. Então, até a natureza, ela se perde. Ela está sujeita à vaidade. Está sujeito à vida fútil e sem propósito da humanidade. Por isso que ela aguarda a vinda do Filho de Deus. Porque ela sofre de olhar e tem que viver debaixo da vaidade. Agora, por que ela vive debaixo da vaidade? Está no texto respondendo. Porque Deus sujeitou ela. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Deus sujeitou, quando Adão caiu, ele sujeitou todo o cosmos ao sofrimento. Então, o que é sofrimento, irmão? Há muitas coisas de sofrimento, mas quando uma criança nasce, não é só uma questão de sofrimento, mas assim, essa questão da vaidade, de nós irmos sempre decaindo, seria a palavra melhor, não melhorando como alguns acham. Quando uma criança nasce, ela vai para o seu segundo dia, é maravilhoso, ok, mas já é um dia menos de vida. Você acordou hoje de manhã, glória a Deus por essa manhã, mas é um dia menos, já ontem, já foi um dia menos, você está mais perto da sua morte do que você estava ontem. Por isso, irmão, que não dá para casar o evolucionismo com o teísmo. O que o evolucionismo diz, irmão? Que o homem está evoluindo. Dá uma olhada no mundo como está hoje, se parece que nós evoluímos. Ok? Isso é um ponto. O que diz o cristianismo? O homem não está em evolução. Ele nasce e começa a decair. Em algum momento, o corpo dele, que eu não sei a idade, dizem que é entre os 20, 25, 20, 27, eu não sei, estou dizendo que os médicos de atleta, chega no seu ápice, falando de corpo físico, tá? No seu ápice, e depois ele vai declinando. É isso aí. Assim é a Terra. A Terra sofre com os desmatamentos, com tudo que acontece, tudo mais, com a poluição. Ela sofre, porque ela está em declínio. Declínio, essa era a palavra. Você está em declínio, a Terra está em declínio. Por isso que ela aguarda ardentemente a manifestação. Porque se isso não acontecer, ela vai entrar em colapso. Ela só não entrou em colapso porque é Deus que a sustenta. E ele vai repetir esse argumento no verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora. Falando, olha, a criação geme, sofre angustiamente a calamidade da queda. E aqui, irmão, vai falar no 23 dos homens, aqui está envolvido todo tipo. Da onde vem o sofrimento? Cada corrente filosófica ou religiosa vai responder de um jeito. A resposta do cristianismo é uma só. Todo sofrimento, seja ele físico, doenças, seja ele de ordem emocional, intrigas de relacionamento, seja ele qual for, ele nasce por causa da queda do homem Adão. Essa é a resposta que eu tive.
O homem caiu, e o pecado, e a morte, e o declínio entrou na humanidade, e qualquer proposta que seja, olha, vem pra cá, que você não vai ficar doente, você está sendo manipulado. Porque é impossível que o homem não entre em declínio. Impossível. Mas aí você chega no 23, que vai incluir os homens na criação. E não somente ela. Não somente ela quem? Não somente a criação, mas também nós, agora os crentes, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós olhando, você não olha para esse mundo e pensa o seguinte: precisava melhorar aqui, precisava melhorar ali, meu casamento precisava ser melhor, essa igreja precisava ser melhor, o pastor precisava ser melhor. Você não olha para tudo nesse mundo e fala, devia ser melhor? É porque você é cristão e é isso mesmo, tudo isso aqui devia ser melhor, mas não é, por causa do pecado. Então nós, que experimentamos um pouco dessa glória dentro de nós pelo Espírito Santo, olhamos para esse mundo e dizemos, está errado, precisa ser melhor, não pode ser assim. E em certo sentido, essa insatisfação é ótima. Se você não tem essa insatisfação, se você olha para esse mundo e acha que tudo é maravilhoso, você não foi convertido. Mas, por outro lado, a insatisfação, se nós usarmos de maneira pecaminosa, vai ser um problema, porque aí também vamos achar só problema em tudo. E os problemas existem, sim, mas existem em você, existem em mim também. E desse lado de cá do céu não haverá perfeição. Então não estou dizendo para aceitar coisas absurdas e erros absurdos por causa disso, mas saber que nós vamos ter que nos desgastar para melhorarmos, mas não vamos encontrar um dia a solução para todos os problemas. Se você pegar, pelo menos quando eu era garoto, há 30 anos atrás, pelo menos no Brasil, se acreditava praticamente que em alguns anos a ciência ia dar um boom que ia resolver todos os problemas da sociedade. Não é verdade? Quando eu era garoto, eu via, a ciência está aí, e vai descobrir, e não sei o quê. Os anos 2000 vai ter carro voando. Quem lembra disso? Hoje os caras não sabem nem se é homem, se é mulher, mas... Por quê? A ciência evoluiu? Óbvio que sim, é inegável. É inegável o tanto que pode se conseguir de auxílio e ajuda no remédio, no exame, é inegável, mas o homem em si não evoluiu. Ele tem os mesmos dilemas que Abraão tinha, ele de camelo, você de HB20. Essa é a diferença. Está aí. Abraão tinha medos, tinha temores, Paulo também tinha, a igreja de Éfeso tinha, o mesmo que os nossos. Eles não eram perfeitos, eram imperfeitos. E havia uma insatisfação que deveria ser melhor. Essa insatisfação é santa, irmão. Nós olhamos para a maldade nesse mundo, olhamos para a corrupção, olhamos para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos, para a educação dos meus filhos, e olha, preciso melhorar. Que estamos insatisfeitos, que experimentamos um pouco da glória do Senhor e achamos que devia ser tudo melhor. E devia mesmo. Mas o pecado entrou. E abalou todas as estruturas. E até nós olhamos e gememos, sofremos, ansiamos a volta de Jesus. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, sofremos. Nós gememos, ansiando a redenção. Mas irmão, agora deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Sofremos esperando a redenção, mas não é aquele sofrimento assim, ó, que às vezes parece que o crente quer ter. Eu quero me livrar desse mundo. Eu não aguento mais o sofrimento. Eu quero descansar e estar com o Senhor. Ele está focado no Senhor, ele está focado em se livrar desse mundo. Se livrar desse mundo, porque se o foco é esse, é pecado, viu? O foco para Paulo não é sair desse mundo, é estar com Cristo. Ele aceita sair desse mundo e diz que o morrer é lucro, porque ele vai estar com o Senhor, não porque ele vai escapar dos dilemas da vida. Ele não quer, ele não acha Jesus a fuga. Jesus é o alvo, Jesus é a alegria, Jesus é a
meus problemas terrenos. Ah, eu estou sofrendo tanto, tenho tanto problema para pagar, eu tenho tanta dificuldade, eu queria subir nessa terra. Isso aí não é esperança no porvir, não. Esperança no porvir, ó, eu estou passando por dificuldade, mas um dia eu estarei com o Senhor. Ou digo mais, meus dias eu estou passando uma fase muito boa na minha vida, mas eu sei que o porvir vai ser muito melhor. Eu aguardo. Tinha um pastor que ele dizia algo que era real. Se alguém fala assim, não, eu quero construir minha casa, depois Jesus volta, eu quero casar, Jesus volta depois, eu quero não sei o quê, ele perdeu a dimensão real. Jesus tem que ser melhor que tudo isso aí, e muito melhor. Óbvio, irmão, casar, construir uma casa, ter filho, é gostoso e maravilhoso, mas Jesus está muito acima. Então nós não queremos escapar desse mundo, nós queremos encontrar alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Nós não somos um povo em fuga, ah, me livra daqui, não, nós somos um povo que quer encontrar o seu Senhor. Apocalipse 7 ou Apocalipse 14 vai dizer que é como a esposa encontrando o noivo. Bom, uma esposa, uma noiva que ama seu noivo, ela não está fugindo, ela não está fugindo dos pais, certo? Ela está se encontrando com quem ama. Essa é a nossa questão. Não estamos fugindo dessa terra. Nós queremos nos encontrar com Jesus Cristo. São duas coisas bem diferentes uma da outra. Eu vou tentar mostrar em alguns textos como essa ânsia é gloriosa e não penosa. Põe para mim Apocalipse 7. 7:13. Um dos anciãos tomou a palavra, está falando do fim, e perguntou: quem são esses que vieram e esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Só que parece um escapismo ou alguém que encontrou o seu lugar? Acho que eles estão fugindo da grande tribulação ou eles estão adorando o Senhor porque chegaram no seu grande lar? E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Próximo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Quem não gosta de calor, pois o cordeiro, e agora vai dizer, por quê? Eles estão felizes com isso, só que vai ter comida e não vai ter calor? Não, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a nossa esperança, irmão. Quando nós dizemos o seguinte: olha, os sofrimentos de hoje não se comparam para o porvir, não é que daqui 6 meses sua vida vai estar maravilhosa, é porque esse é o nosso porvir. Encontrar com o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E quando eu estiver com Ele, meu corpo não vai estar mais em corrupção, eu não vou ter mais problemas emocionais, meus dilemas serão vencidos, e eu estarei com Ele para sempre. Não, irmão, o cristianismo não é escapismo, não é uma fuga, é um encontro com o noivo, é um encontro com o nosso Senhor. Nós não estamos em fuga, nós estamos no propósito para encontrar o Rei dos Reis. Coloca Mateus 25:34. Eu ia ler mais uma, só vou ler Mateus 25:34. É assim que você aguarda, irmão? Eu sei que às vezes não é assim, mas será que seus olhos podem ser abertos para isso hoje? E passar a aguardar o Senhor, qual é a expectativa? Uma vez, aconteceu algo interessante em Marília. Eu preguei um mês sobre a volta de Jesus. Algumas coisas foram a melhor possível, nós tivemos um entendimento um pouco diferente, mas também não foi aquela questão assim emocional, você vai ficar e tal. Pregamos que Jesus retornaria. E foi gostoso, porque foram muitos dias pensando nisso. Até que um dia, e não é doutrina, tá? Eu sonhei com isso acontecendo. Então passei a acordar alguns dias pensando. Óbvio, irmão, que isso levado ao extremo, daqui a pouco eu vou falar, vai envolver um monte de bobeira que o crente já fez. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós olharmos para o futuro e aguardarmos isso,
Esse é o nosso sustento, irmão. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem é que vai estar à direita? Os filhos do Senhor. É isso que você vai escutar no dia. Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você acha que aqui, esse dia que o Senhor está falando isso para você, pastor Pedro, Rafa, você vai lembrar de alguma intriga que alguém fez contra você? Hein, Daniel? Você vai lembrar que o vizinho falou que você era feio? Não? Estou falando sério. Quantas intrigas pequenas eu crio e você cria? Será que esse dia aqui nós vamos ficar pensando nas intrigas ou vamos olhar para o Senhor e esquecer tudo? Então, será que nós não devemos trabalhar no nosso coração para ter um pouco do antegozo disso e deixar as coisas pequenas para lá, irmão? Não em forma de escapismo, mas dizendo, um dia eu vou estar no reino de glória, irmão. Eu sou filho de Deus. Eu não devia me assustar com tantas coisas. E eu aplico isso a mim mesmo, tá bom? Será que certas coisas que nos incomodam deviam ser deixadas como nem secundária, para lá de secundário? Porque perto da glória que há de ser revelada é nada. Um dia você vai ouvir do seu Senhor, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Pai. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não mereço, mas eu estou aqui. Você, irmãos, eu não estou aqui diminuindo o seu sofrimento. Algumas vezes estão com dificuldade financeira, outros estão com desemprego, problemas familiares. São todas coisas que são reais, são sofrimentos genuínos. Mas eu estou te levando a fazer, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Mas a minha intenção, eu falei isso para a Kátia ontem, é mais ou menos quando o Lloyd Jones prega Apocalipse. Ele falou que quando Deus foi revelar o Apocalipse para João, é como se Deus falasse assim para João, sobe para cá. Daí onde você está só vendo desespero, está preso numa ilha. Parece que o cristianismo, o que parecia, irmão? Que o cristianismo ia sucumbir, que o mal iria vencer, certo? Assim, Apocalipse é escrito para quê? Para consolar o povo do primeiro século, que parece que iam morrer todos. Então é como se Deus falasse para João, sobe para cá, vamos dar uma olhada daqui de cima, como vai ser. E João, o que o texto diz? João viu a coisa que ele viu que ele nem contou. Quando Deus acaba de mostrar tudo para João, ele vai dizer, agora desce para lá e vai viver, meu filho. E leva essa mensagem para o meu povo, para aguentarem, porque esse dia vai chegar. Toda vez que olhamos para João e para outras passagens da Bíblia, nós temos que nos forçar a fazer mais ou menos, vamos subir para a dimensão aqui, e olhar o futuro um pouco, e depois vamos descer e vamos viver. Não dá para viver só na dimensão lá de cima. Será que nós aguardamos isso com ansiedade? Ou você já está satisfeito com o completo aqui nessa terra? Tem alguma coisa que você fala, se acontecer tal coisa na minha vida, eu estou satisfeito para sempre? Isso é um perigo muito grande. Você vai olhar no Antigo Testamento, eu não vou entrar nos textos por causa do tempo, que muitas vezes o povo falou assim, ó, se Deus me der isso, está tudo resolvido. Sabe o que Deus fez? Deus deu até cansar. Ai, mulher estéril, eu só quero um filho, então toma 8, é um atrás do outro. O povo de Israel fez o quê? Eu dei esse exemplo na aula hoje. Não tem carne para comer, só tem maná, que era maravilhoso. O que Deus fez? Vocês vão receber carne até sair pelo nariz. Não parece uma mãe falando com o filho? Está reclamando? Tu vai comer isso aqui até ter um treco. Cuidado, irmão. Querer certas coisas não é errado, e até um desejo bom. Mas quando você acha que aquilo ali é a solução de toda a sua vida, você ofende a Deus. Eu conheci um casal de pastores no Rio de Janeiro, fui pregar na igreja deles um dia. Eles tinham, isso faz uns 7, 8 anos, eles tinham 50 e poucos anos. Nós ficamos na casa deles, eles eram demasiadamente afáveis, amorosos, bondosos. E eu não vi filhos. E aí aquela coisa, eu falei, eu pergunto, não pergunto. Não conhecia, nem se eu pergunto e faleceu há pouco tempo. Aí foi um dia e minha mente ia ficar, eles têm filhos. Nem devia ficar pensando nessa cadeira deles, mas fiquei pensando. Sei lá para que dia, fiquei 3 dias, mas acho que foi no segundo, eu falei, vocês não têm filho? Eu comecei assim, eu tenho 2 filhos. E vocês têm filhos? E aí eles falaram, não.
minha esposa não pode ter filhos. Tínhamos um sonho de tê-los. Muita gente nos pergunta, mas não pudemos ter por um problema. Mas, em Cristo, achamos satisfação e não tem ninguém frustrado aqui. E ele ali, batendo um papo ali no café da manhã, bem gostoso, ele não estava assim, dando uma lição de moral, ele dizendo que em Cristo, no começo eles ficaram muito frustrados, mas em Cristo eles encontraram tranquilidade. Porque um filho ia ser bom, mas Cristo é muito melhor, então está tudo certo. Aprendi muito aqui, cara. Falaram de uma maneira tranquila, não é aquele jeito extremamente espirituoso, querendo se mostrar, não, tranquilos. Se Deus nos desse, nós íamos ficar muito felizes, mas não deu também. Estamos muito felizes porque Ele é nosso Senhor. É isso, irmão. Sabe, nós crentes olhamos para muitas coisas, vemos coisas boas e ruins e temos satisfação. Agora, se algum crente olha para essa terra e só vê coisa boa e não tem satisfação nenhuma, ele tem que rever sua conversão. Olha, irmão, não espere isso do ímpio, tá? O ímpio olha isso aqui e vê um caos e pensa o quê? Não, se acontecer tal coisa, tudo vai melhorar. Se implantar tal regime, se for o capitalismo, se for o socialismo, o comunismo, não sei o que lá, o outro lá, tudo vai mudar. Você entende? Ele tem uma expectativa que infelizmente alguns crentes às vezes têm, que algum regime, alguma pessoa, alguma coisa pode mudar tudo. E transformar isso aqui num milênio maravilhoso, não vai acontecer. É impossível o homem fazer isso. Por isso que você é convidado, no seu sofrimento, a olhar para o Senhor. Por fim, versos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Nós não fomos salvos pela esperança. Está no passado. Nós somos salvos e agora o quê? Há uma esperança no nosso coração. Uma santa esperança. Aqui poderia ser traduzido, muitos acreditam, também como aquela ardente expectativa, dito no outro, de alguém que espera. É nessa esperança que nós somos salvos. Olhando para o futuro e aguardando nosso Senhor. Aguardando o que o verso 23 disse, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. Irmão, mesmo quando você morrer aqui e for estar com o Senhor, você ainda não vai ter completamente glorificado. Não vai ter a ressurreição de todos os homens. E até lá no Senhor nós vamos ter a expectativa do fim da história. O que ele está dizendo aqui não é simplesmente estar com o Senhor, é o fechamento da história. Quando o Senhor, quando os mares devolverão os corpos, ressuscitarão e estarão com Ele para sempre. Esse é o momento que ele está dizendo aqui. Apontando para isso. E é esse dia guardado. E esse dia é a nossa esperança. Nós somos salvos e temos a esperança. Já temos hoje no já o antigozo, a alegria cristã. E porque experimentamos isso, queremos que fosse assim para sempre. Mas não é. Mas essa alegria, ela nos deixa com a expectativa que isso um dia será muito maior e será para sempre. Spurgeon, quando estava muito doente dos rins, ele teve que mudar para um lugar muito frio, porque estava tendo muita dificuldade. Achavam que o frio ia melhorar e tal, e ele sofrendo. Alguém chegou nele e falou: "Eu sei que o senhor está sofrendo e tal", e ele falou: "Não, mas a minha esperança está no Senhor." Aleluia. Justificado sou, glorificado sou, santificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória.
mediante a fé em Cristo eu fui salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu fui salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado fui, santificado sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Mediante a fé em Cristo eu fui salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Graças a Deus que nos escolheu, que nos justificou e que nos deu sua salvação. Ele nos escolheu não é porque somos especiais ou porque temos algo a mais, mas somente pela sua graça, pela sua misericórdia. Não temos nenhuma responsabilidade, nenhum mérito com a salvação, somente Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É por isso que Ele é o nosso bem supremo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Me apego em sua vontade mais e mais. Sonhas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, mas conto com seu amor, sendo pois teu filho, vem te dar louvor.
contigo andar. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu bem, Senhor e Pai. Me alegra em sua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado,